Estamos no programa Investigações sobre o Viver da TV Suprem. O tema é o humor e seus aspectos espirituais. Eu acho esse tema razoável, em função desse mundo polarizado que nós vivemos, eu acho que esse tema fundamental já foi dado uma vez essa palestra, e na época que ela foi dada, foi em plena pandemia, e foi uma grata surpresa que, na realidade, a gravação durou quase 2h30, de tantas perguntas que tiveram. Mas, enfim, vamos lá. Então, aqui está, esse é o meu nome, e eu começo com isso. Né? Se a vida deve ter senso, que seja o senso de humor. O que é essa escultura? Essa escultura é de um arhat. Arhat é um iluminado, um desperto budista, basicamente, não só do Zen budismo, mas o Zen budismo pega muito pesado nisso. Então, você observa que ele está sorrindo. Tá? E aí as pessoas vão ver, aquele Buda gordinho. Não, esse Buda gordinho é o seguinte, ele não pode, ele vive do alimento que dão para ele. Então, ele não pode recusar o que dão para ele. Então, ele come o que lhe oferecem. E ele está sempre com essa expressão, uma expressão sorridente. Né? E vocês, ao longo da palestra, vocês vão ver por que isso é importante. Vamos lá. Bem, vocês sabem que qualquer palestra, metade dela é a etimologia da palavra. Então, vamos aqui, ó. Na língua portuguesa, a palavra humor, né, ela se originou desse latim humor, que quer dizer o quê? Humere, ou seja, líquido, molhado ou úmido. Tá? Por quê? Porque antigamente as pessoas achavam que existiam 4 tipos, o corpo humano tinha 4 humores básicos, que aí você tinha água, fogo, terra e ar. Tá? Então, o sangue, que é o ar, a bilis amarela, que é o fogo, a bilis negra, que é a terra, a fleuma, a água. Então, isso aí eram os humores do corpo humano, segundo os gregos acreditavam. E aí, o que acontece? Com essa adição da letra H, foi por quê? Porque aí houve uma espécie de confusão com humus, que em latim é terra. Tá? Então, você vê o seguinte, vamos voltar para os gregos. Quando você balanceava esses 4 líquidos que tinham dentro da gente, os humores, era bom para a saúde, né? Então, supostamente, quando você estava em equilíbrio desses líquidos, você tinha um bom humor. Se ele passar, bem, vamos tentar aqui. Que ótimo. Bem, aqui, vamos lá. O que é humor? É um substantivo masculino com origem no latim humor e significa o quê? A disposição de ânimo. Isso é importante saber. Tá? De uma pessoa ou a veia cômica da pessoa. Então, ele é aplicado ao estado de espírito, então afirma-se que a pessoa está de bom ou mau humor em função do estado de espírito da pessoa. Quando você se refere a aspectos psicológicos, o humor é relativo a uma atitude benevolente que realça o grotesco de um comportamento sem a frivolidade do cômico nem a crueldade da sátira. Isso é importante manter em vista. A diferença entre a sátira, o humor e, mais tarde, vocês vão ver o escárnio também. Então, no contexto da biologia, né, são os 4 humores. Vamos ver se isso aqui consegue fazer o que eu tinha me programado. Eu estou vendo que não. Etimologia de escárnio. Ela vem do verbo escarnir, que tem origem no germânico skernjan, que significa gozar, humilhar ou fazer pouco de alguém. Então, aqui vocês estão vendo uma diferença entre humor e escárnio. São coisas mais ou menos diferentes. Então, como é que eu vou te dizer? É você tratar alguém com desprezo ou zombaria. Então, vocês estão percebendo que há gradações no humor. Muitas vezes, quando você está sendo escarnecendo de alguém, você não está necessariamente fazendo humor. Você está humilhando uma pessoa, você está diminuindo a pessoa, etc. Vamos ver se ele agora dá certo. Claro que não. Não. Sim. O que é humor negro?
é um humor em que predominam os elementos absurdos, cruéis ou horripilantes. Tá? É caracterizado pela... Então, você tem o macabro e o grotesco. Tá? Então, ele é diferenciado, tá? Porque ele não admite uma solução conciliadora. Então, essas piadas que se existia antes de pessoas com defeitos físicos, isso é uma forma de humor negro. Tá? E aí, é o quê? É uma crueldade. Na realidade, é uma crueldade. Então, quando você explora alguma deficiência física, você está sendo cruel. Por isso que é chamado de humor negro. Então, aí é que eu estou dizendo, piadas sobre doenças ou morte, enfim, é que eu estou lhe dizendo. Quando você explora alguma deficiência de alguém, e como sempre, quase sempre é no sentido de... Aí volta ao escárnio, né? No sentido de escarnecer da pessoa, você está praticando o humor negro. Agora vamos para o riso. Quando sorrimos, movimentamos 12 músculos da face. Nas gargalhadas, usamos 24. E ao conversar e sorrir ao mesmo tempo, 84 músculos são utilizados. Então, além de proporcionar bem-estar, esses movimentos retardam o aparecimento da ruga de expressão, né? Pois tonificam a musculatura facial, retardando os efeitos do envelhecimento. Então, vocês podem observar que quase sempre uma pessoa que é ranzinza, ele tem mais rugas. Está entendendo? Isso é o que, de modo geral, eu estou querendo falar com isso, que isso é coisa que todos nós podemos constatar. O que acontece com o seu corpo quando você ri? Aumenta a oxigenação. Então, em repouso, o coração tende a bater em média 70 vezes por minuto. Então, quando rimos, chega a 120. Então, com o aumento desses batimentos, há maior fluxo sanguíneo pelo corpo, gerando maior oxigenação dos tecidos. Então, tem efeito anti-inflamatório, pois pode reduzir a inflamação e aliviar a dor em condições artríticas. Por isso que quando a pessoa tem, às vezes, artrose aqui, etc., ele recomenda as pessoas bater palmas, então, porque por conta disso, né? Então, fazer algum movimento com a mão. Então, a absorção de oxigênio pelos pulmões, ele aumenta também. Então, ao rirmos, inalamos mais ar e a expiração fica mais forte. Então, a maior ventilação pulmonar e você vai eliminando o excesso de dióxido de carbono, tá? Então, quer dizer, os pulmões vão ficando mais limpos. Então, eu só estou mostrando as vantagens de rir. E também de... Vamos lá. E aí, o que acontece também? Há uma redução da tensão muscular depois do riso, melhora da digestão. Os músculos mais trabalhados durante uma gargalhada são os abdominais. Os movimentos funcionam como uma espécie de massagem para o sistema gastrointestinal. Então, o que acontece? Maior sensação de relaxamento, aí você diminui a dor também. Aí tem produção de beta-endorfinas, ou seja, você não precisa de coisas químicas que você ingere. A beta-endorfina você mesmo produz, tá? E as lágrimas, né? Quando às vezes você chora de rir, porque aí o que acontece? Aí vai estar as imunoglobulinas. É um anticorpo que é a primeira linha de defesa contra algumas infecções virais e bacterianas. Aí o cortisol também tem, que é o hormônio do estresse, é reduzido. Ou seja, quando você ri, você diminui o estresse. O nível de cortisol aumenta de forma nociva durante o estresse e diminui significativamente com o riso. Então, eu estou querendo mostrar com isso que você não tem prejuízo algum quando você está rindo. Pelo contrário, você só tem ganhos com isso, tá? Vamos aqui. Isso aqui é um exercício de paciência. Agora vamos para a psicologia do riso. O que é essa psicologia do riso? Vamos lá. Bom humor não é dar risada. Tem que ficar claro isso. É um construto, quer dizer, uma construção de natureza multidimensional
que é relacionado com a qualidade de vida. Então, entendo o seguinte, eu comecei mostrando a parte fisiológica do riso, agora estou chegando ao bom humor. O que é a psicologia? Você ter bom humor, que remete àquela estátua do início da minha apresentação, daquele arhat. Então, vamos lá. Então, há uma correlação negativa com o neuroticismo. Então, quanto mais neurótico, mais mau humor. Entende? Aquela pessoa que acorda, olha para o espelho e já fica de mau humor, tá entendendo? Então, a correlação também negativa com o pessimismo, tá? Com o quê? Com o evitamento de conflitos, com a autoestima negativa e a ordem, tá? Você acata mais as coisas quando você está com bom humor, você não tende que, quase que necessariamente, a ser contra sem saber por quê. Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas mal-humoradas têm uma autoestima mais negativa, ou seja, a autoestima dela é mais baixa do que as pessoas bem-humoradas. Deixa eu ver se aqui dá. Vamos aqui. Bom humor, ela tem correlação positiva com extroversão. Quase sempre uma pessoa bem-humorada, ela é extrovertida. Uma pessoa tímida, ela tem dificuldade de se soltar. Então, se uma pessoa tem um bom humor bastante vezes, é sinal que ela, sem pegar pesado, ela é mais bem resolvida, tá? Não são fechadas, não estão ensimesmadas, né? Então, elas são mais assertivas do que elas falam mais o que estão pensando, também tem isso. A pessoa que quase que esconde muito o que pensa, dificilmente é uma pessoa bem-humorada. Então, tem maior capacidade de agregação, ela não fica isolada e reúne pessoas, né? Pessoas que têm bom humor juntam pessoas. Isso você pode observar se você for para uma festinha, digamos que você com alguém numa festa, que você não conheça muita gente, a sua tendência natural é chegar mais próxima de um grupo que as pessoas estão rindo. Bem, então elas estão sempre agregando, juntando. Aí, essa outra coisa também é interessante, porque isso pode ser utilizado como estratégia. Porque quase sempre a pessoa que sabe dominar uma plateia com bom humor, ela tem o senso de dominância dela é mais forte. Quase sempre quando a pessoa domina a sua forma de se expressar, etc., dosando o humor e por aí vai, ela consegue dominar mais uma plateia. E são mais calorosas, né? E aí também essa parte que está negritada tem que ficar claro. Tem uma religiosidade intrínseca, um respeito pela natureza, um respeito pelo mundo espiritual. Assim você observa que o bom humor ele pode levar à alegria. Isso tem que ficar claro. Então, há essa religiosidade intrínseca em quem tem bom humor, porque quase sempre a pessoa com bom humor, ela se sente como se fizesse parte da natureza. Porque isso tem que ficar claro. Esse tipo de religiosidade intrínseca do bom humor, ela subjaz, a não ser que aquela pessoa utilize o bom humor como estratégia de dominação e, quando ela faz isso, de um modo geral, ela não consegue manter apenas o bom humor, ela pode escorregar pela ironia e o escárnio. Quando ela tem aquele bom humor daquele arhat, é porque ele está se sentindo uno com a natureza. Então, há isso que é também claro, o senso de humor é um comportamento exclusivamente humano. Você não vê os animais rirem, pelo menos, bem, enfim, aí, até onde nós sabemos a neurofisiologia dos animais, eles não riem. Porque hoje em dia já tem pesquisas mostrando que as baleias se comunicam, os golfinhos também, mas não existe, ninguém conseguiu decifrar. Primeiro, não conseguiu decifrar. Então, você não pode afirmar, em função
atual estado das artes, nós podemos afirmar que eles não têm senso de humor. E também aí é humildade, né? Humildade vem de humus, é mais próximo da terra. Então, a pessoa quando tem um senso de humor apurado, ela se sentindo mais próximo da terra, ela vê que ela não quer se fazer maior que ninguém. Ela procura, como os estoicos falam, né, simplesmente estar onde está. E isso pode abrir mais o coração das pessoas para falarem com ela. Vocês podem observar que quem está de bom humor quase sempre é uma grande orelha que algumas pessoas procuram para falar dos seus problemas, etc. Ah, não, você está quase sempre, você está bem-humorado, então você pode me entender melhor. Isso tudo existe. Vamos lá. Mesmo a maior vitória ou maior derrota, desde que com humor, torna-se relativa. Daí temos mais uma correta dimensão com o fato, preservando com isso a nossa saúde mental e física. Então, o bom humor, conforme eu já tinha falado antes, é importante para a saúde física, agora vocês estão vendo que é para a saúde mental também. E ele relativiza tudo que acontece, né? Isso, até o que é muito bom. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Quase sempre, embora não se possa afirmar, a pessoa que tem bom humor sabe lidar com a relatividade do momento. Sabe que nós somos muito mais aleatórios do que gostaríamos de parecer. E ela procura aceitar a vida como ela é. Agora foi só 5. Então, ele cura a humilhação. Se você conseguir rir de você mesmo, a coisa é muito importante. E outra coisa, pessoas mentalmente perturbadas não têm senso de humor. Volto a dizer, não confundam senso de humor com ironia. Pessoas mentalmente perturbadas quase sempre têm uma ironia, a mais das vezes, grotesca. Mas aquilo ali é uma forma de defesa. Tá? E elas trabalham com o quê? Exigências inúteis, vaidades feridas, ressentimentos e raiva há anos curtidos. Então essas pessoas têm a tendência a escarnecer do outro. Porque, no fundo, ela se sente frágil. A verdade é essa. Então, isso é uma frase minha. Eu nunca vi uma pessoa neurótica com bom senso de humor. Não tem mesmo. Eu trabalhei com pessoas que eram eram mentalmente desequilibradas e não tinham senso de humor nenhum. Então, ela pode fazer piada, pode ser sarcástica, irônica, mas não tem senso de humor. Por quê? O senso de humor refere-se à capacidade de você rir de você mesmo. Se você não tem capacidade de rir de você mesmo, esquece. Porque você vê isso, você é um ser falho, você é um ser, em princípio, em construção, né? Que, conforme a maioria das pessoas sabem, aqui tem muitos iniciados, eu quero ver um terminado, eu nunca vi nenhum. Isso quer dizer que nós somos pessoas em construção. Pessoas em construção, por definição, erram, por definição, tropeçam. E se você tropeçar, cair e não rir de você mesmo, você não está conseguindo aprender lição nenhuma. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, quando você consegue rir de você mesmo, você está curado, conforme eu falei antes. Aí, você dá risada dos seus ressentimentos e feridas. Porque quando você faz isso, você está no caminho da cura. Está entendendo? Porque você ficar apontando para o outro, sabe, é absurdo. Porque quando eu estou apontando aqui, tem um dedo apontando para frente e 3 apontando para mim mesmo. Entende? Então, sabe, você tem que relativizar isso. Eu costumo dizer, essa é uma frase minha, eu não costumo levar a sério quem se leva a sério. Porque quando a pessoa se leva muito a sério, de um modo geral, está escondendo alguma coisa. 1, 2, 2. Pô, legal. Agora vamos ver, mau humor e os complexos. Então, o mau humor, conforme eu falei antes, é relacionado com complexo, né?
É impossível você ser mal-humorado se está sob as garras de um complexo. Você ser bem-humorado, quando você tem um complexo muito forte em você. Como Jung disse, nós não temos complexo, complexo que tem a gente. Isso também tem que ficar claro, tá? E se existe um conteúdo emocional inconsciente que está me atingindo naquele momento, então o que acontece? Eu tenho esse conteúdo inconsciente está me atingindo, eu sou aprisionado a um mau humor que quase sempre é insuportável. Você observa quando as pessoas estão intrinsecamente mal-humoradas, quase sempre são presas de algum tipo de complexo ou de trauma da pessoa que a pessoa não consegue resolver. E a pessoa não conseguindo resolver, literalmente a pessoa não se suporta, se ela tiver um mínimo de discernimento, né? E aí, isso bloqueia até um caminho para a espiritualidade. Entende? Aquelas pessoas muito, sabe, acaba virando, quando a pessoa se acha assim, sabe, eu costumo dizer o 31 de fevereiro, né, que ele não existe, a pessoa acaba se tornando prisioneira daquela máscara que ela põe. E você não consegue tirar aquela máscara e te dar aquele mau humor, que você é aquilo. Não, normalmente não, tá? Então, o que é o complexo? É composto por um núcleo doloroso, conflitivo, ao redor do qual você vai agregando vivências, sentimentos, ideias, sensações, tudo altamente carregado com emoção. Ou seja, em termos teosóficos, você está direto no Kamamana, você está direto no mental inferior, você não consegue se livrar daquilo, tá? E as sensações te tomam, você é preso das sensações. E quase sempre, quando você é preso dessas sensações, você não consegue se livrar delas. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Quando você consegue efetivamente e naturalmente rir de você mesmo, já está no caminho de cura, né? Como é que a gente pode ser feliz? Vamos ver se ele responde aqui. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dessa vez foi 6. O mau humor tem a ver basicamente com intolerância, isso tem que ficar claro. Se você é uma pessoa tolerante, não tem como você ser mal-humorado. Agora, se você é intolerante, se você acha que tudo que você acredita é a única coisa que existe, se você acha que só você tem direito a uma coisa, o outro não tem, e você observa que aquele outro está querendo ter direito à mesma coisa que você e você não consegue tolerar aquilo, então, aí você dá uma relação de executivos, né? O ambiente empresarial é lobo comendo lobo. Dependendo do ambiente empresarial, a competição entre eles é tão grande que eu costumo dizer também em tom de brincadeira que o mais bonzinho matou a mãe para entrar no baile dos órfãos. E para que isso? Então, dá um ambiente tóxico de trabalho, um escondendo a coisa do outro, sabe? Um querendo passar o outro para trás. E, infelizmente, isso é o que a gente observa em muitas empresas. Que eles colocam... Aí, por que isso? Aí é aquela coisa do Maquiavel, né? De dividir para governar, né? Enfim. E aí, o que acontece? Aí deixa aqui bem claro, o mau humor guarda relação com frustração e rejeição. É o que nos deixa sempre mal-humorado. Você se sente frustrado por alguma coisa que você queria, não conseguiu, de não ser aceito pelo grupo, seja ele qual for. Então, e se isso tocar um complexo de inferioridade seu, aí nem se fala. Entende? Porque às vezes você está ali por coisas da infância, por exemplo, tu é rejeitado, aí tu te lembra de alguma coisa, é um gatilho para outras e por aí vai. Então, e aí também o que tem a ver com o sentimento de impotência, né? Que você quer fazer alguma coisa e não consegue, aí você fica mal-humorado. Então, como é que você vai dar risada de você mesmo numa situação dessa? É difícil. Estou querendo lhe dizer com isso que você ter bom humor não é uma coisa assim, é uma coisa que você vai também construindo. O senso de humor, agora vamos para o senso de humor. Ele é a habilidade de apreciar ou compreender um fato que se apresenta à consciência. Então, se você não tem consciência, você não tem senso de humor. E quantas vezes a gente age de uma forma inconsciente? Fica para vocês a resposta. Ter bom humor é poder se distanciar de um evento.
Entende? Você tem uma certa distância com relação ao mundo, quer dizer, você não está... Por quê? Você estando imerso numa situação, é difícil você efetivamente observar o que está acontecendo. Então, você, com aquele distanciamento, você consegue ver os atores em questão e você tenta lidar com aquilo. E quando você tem essa distância, a atenção aos gestos e atitudes pode dar lugar a um sorriso. E é interessante quando você está com uma certa distância daquelas coisas que estão acontecendo, aí você vai vendo o grotesco em você, o grotesco nos outros, aí você fica vendo, poxa, mas para que isso? Né? Enfim, vamos lá. Legal. Ele aumenta a capacidade de frustração e lidar com conflitos, o senso de humor. Isso é interessante. Porque tem conflitos que não tem jeito. Determinadas situações, aquilo é algo dado, é algo que você não escolheu. Então, em alguns conflitos você não precisa necessariamente chegar às vias de fato. Aí vocês estão vendo aqui, briga de trânsito, as pessoas estão cada vez se odiando mais. Eu já cansei de desarmar pessoas que, quando às vezes no trânsito estão querendo me fechar, ou coisa que vale e vem, eu dou um sorriso, eu jogo um beijinho. Aí desarma a pessoa. Para que aquilo? Então, ele aumenta a tolerância frente às falhas dos outros, dos familiares e colegas de trabalho, quando você tem senso de humor. Que é o seguinte, você não tem que exigir tanto do outro, exige de você. Você não sabe o que está acontecendo com aquele outro. Entende? Então, você tem uma capacidade de trabalhar em grupo em posição de liderança. Porque você tem que relativizar erros, você tem que reforçar os acertos da pessoa. Todos nós precisamos ser validados. E se você não tem capacidade de ver alguma semente boa no outro, quase sempre você não tem senso de humor. Então, aí, se você for também tomado por um complexo, pode esquecer, né? 1, 2, 3. Ele nasce do senso de proporção, o senso de humor. Aí você vê poetas, escritores, quase sempre eles têm um humor sutil, está entendendo? Aí vocês observam aquela famosa foto do Einstein com a língua para fora. Eu não sei se vocês sabem a origem dessa foto. Foi quando eles disseram que tinha que fazer cartas ao presidente da República para parar com a corrida atômica. Aí ele falou, então, se for para isso, por favor, vocês passem o selo na minha língua, que eu quero ajudar isso. Então, por isso que ele botou a língua para fora. Ele não estava jogando a língua para ninguém. Entende? Mas aí você perceber aí o humor dele. Usem a minha língua para molhar o selo, para mandar as cartas para pedir, para parar a corrida atômica. Então, através do senso de humor dele, primeiro foi uma foto que ficou icônica, mas aquilo ali, quem não conhece, acha que ele está mostrando a língua para alguém. Não, não está. Ele está se colocando humildemente a serviço de uma causa maior que ele. E bem, enfim. E agora, quando você tem senso de humor, você sabe rir diante de um erro, né? Mesmo quando catastrófico. Você relativizar a importância dos nossos feitos, das nossas graças, das nossas desgraças. Então, tudo é relativo. Você não fica magnificando ou maximizando as suas coisas. Não. Nós temos uma dimensão muito menor do que nós gostaríamos de ter. Aí, o que acontece? Aí, com isso, você desincha o ego que está inflado e enche aquele que está se achando, né, o último da face da Terra, né? Então, ele vai funcionar como espelho, dando a real importância dos nossos atos, quer sejam grandiosos ou vergonhosos. Vamos lá. Então, voltando, sem consciência no senso de humor, aí o que acontece? Você tem a capacidade de apreciar conscientemente uma situação, né, com essa distância. E aí, o que acontece também? Quando você tem senso de humor, quase sempre você aumenta a sua tolerância em relação às falhas dos outros, principalmente os familiares e colegas de trabalho. Aí cabe uma explicação.
Qualquer relação que você não escolhe é, por definição, uma relação kármica. Você não escolhe nem seus colegas de trabalho, nem seus familiares. O que isso quer dizer em primeira análise, né? Em última análise? Nós não temos amigos nem inimigos, nós temos o quê? Instrutores. Isso quer dizer que pessoas às quais você é quase que obrigado a se relacionar, quer queira, quer não queira, é ali que é a fonte de maior aprendizado que deveria de ter, tá? Então você, sabendo que isso existe, se você tiver um senso de humor, você vai pegar isso de uma forma mais leve, tá? Então, se você for tomado por um complexo, pode esquecer também, que aí pode ser também que você veja refletido ou no colega de trabalho ou no familiar uma coisa que você tinha que ter resolvido há mais tempo. Aí é que está. Essa aí é a parte que a gente tenta falar. Como é que você vai desenvolver isso? Você tem que reformular suas metas. Como é que você vai desenvolver o humor, o senso de humor, né? O bom humor. Então, quando as coisas não dão certo, você, através do humor, você consegue encarar aquela coisa de uma forma mais tranquila para você, mais fácil para você. Então, através do senso de humor, você consegue se recuperar mais facilmente. Eu vou dar um exemplo claro. Eu sou economista, dado que ninguém é perfeito. Eu sou obrigado a lidar com planilha de Excel. Qual é a vantagem da planilha do Excel? Para você ver que é uma besta, demora frações de segundos. Se você não acerta a fórmula, pode esquecer. É o quê? Planilha de Excel. Sim. Então, para você ver que é uma besta, demora frações de segundos. Está entendendo? Então, você tem que aprender a lidar aquilo com leveza. Enquanto você ficar brigando com a máquina, não vai acontecer nada. Aí tu vai ver que sempre é uma deficiência sua. Você, pô, legal, então, podia ter pensado melhor. Aí você ri de você mesmo. Senão você vai ficar batendo ali o tempo todo, né? Então, você vai reorientar com maior eficácia os objetivos. E aí acontece, quando as pessoas são, aspas, poderosas, que falsos profetas, vão ficar aprisionados num tipo de falsa grandiosidade. Vocês veem isso em muitos determinados influenciadores que eles se acham o 31 de fevereiro, né? E todos os ídolos, nós sabemos, têm os pés de barro, né? Presunçosos, levam tudo extremamente a sério, inclusive a sua própria importância. Esse é um erro fundamental. Uma vez eu falei para uma determinada amiga minha, ela era muito bonita. Eu falei para ela, menina, você sabe, você se tocou que todo mundo consegue viver sem você? Sabe, por mais que você seja grandiosa em uma coisa, ou em beleza, ou o que quer que seja, quando você morrer, alguns podem achar ruim, sofrer um pouquinho, mas vão continuar sobrevivendo sem você. Você só tem importância para você mesmo. O dia que isso ficar claro para a maioria de nós, a gente vai ser mais leve. A gente se dá uma importância que, de modo geral, nós não temos. E isso o senso de humor ajuda, tá? Então, você aceita seus erros, se você tem senso de humor, sem deixar de assumir responsabilidade por eles. Oh, tá legal, eu fiz, mas tem que aprender a lidar com isso, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a gente tem que rir dos nossos próprios erros. Bem, aí o senso de humor vai manter vivo o quê? O brincar e divertir-se. Sem machismo nenhum. Mas você observa que quando tem determinados, principalmente colegas de trabalho, são colegas de trabalho há muito tempo, quando tem só homens junto, a gente volta para a quinta série, gente. Não tem como. A gente vive, sabe, um pegando no pé do outro. Quando alguns homens reunidos, isso às vezes acontece, e por que isso? Que é uma forma de descarregar aquele estresse do dia a dia. Sabe, um brincando com o outro, um contando piada em cima do outro, etc. É uma forma inclusive, de aproximar. Tá? Bem, e aí, quando você tem essa capacidade, você é mais bem preparado para viver. Sabe, quando eu sou poeta, né? Tem uma poesia minha que é interessante. Você vê que é legal quando você observa, às vezes a sua alma sai de você a brincar de roda. Eu tenho uma das poesias minhas, eu falo isso.
E aí você observa a risada das crianças. Aí não é uma risada só, são diversos tipos de risada, mas todas elas são risadas, inclusive contagiosas. Tá? Se você está estressado, se olhar uma criança rindo, se você continuar estressado, então, as coisas estão mais difíceis para você. Então, reconhecer uma risada de um amigo tanto quanto reconhecemos a sua voz. A maioria de nós não se toca disso. Inclusive, é engraçado que tinha um amigo meu que eu já não via há mais de 30 anos, ele reconheceu minha voz, eu fiquei bobo com aquilo. Também, claro, eu também tinha reconhecido a voz dele. Só que eu esperava ele do outro lado da linha, ele não esperava mim do outro lado da linha. Então, quando você modula a risada, é uma forma de você expressar diferentes sentimentos, né? Então, o riso também é um fator de comunicação. Ele abre portas. Então, ele é o quê? É uma dimensão social, o bom humor. Nos livros do medo de ataque, aumenta a tolerância, conforme eu falei antes. O intolerante dificilmente tem bom humor. Então, você cria novas soluções, você modifica o ambiente, influencia mais as pessoas. E aí você tem a experiência de ser capaz, você junta, aí é uma forma melhor de você construir as coisas com os outros. Está entendendo? Que tem determinadas coisas, a maioria de nós aqui já deve ter participado de algum ambiente de trabalho, que quando juntam pessoas que não se conhecem em grupo de trabalho. E a situação inicial é tensa, está entendendo? Aos poucos, um tenta se impor ao outro e tal, e dificilmente, se alguém ali não tem senso de humor, a solução não vai ser uma solução legal. Inclusive, tem aquela piada que fala que um camelo é um cavalo feito por um grupo de trabalho. Cada um quis impor uma solução, cada um quis fazer isso, quis aquilo outro, está entendendo? Então, se alguém tem senso de humor, alguém começa, não, gente, vamos ver mais isso aqui. Ah, legal, mas, porra, vamos... Tá entendendo? Aí você consegue, como é que eu vou te dizer? Você consegue aparar arestas, o termo exato é esse, tá? Então, você consegue espalhar essa alegria, né? Que aí é o seguinte, o benefício é que você compartilha a alegria. Você se alegre sozinho, quase sempre acham que você é meio doido, mas enfim. Então, quando você ri em situações imprevistas, quase sempre você quebra aquela tensão do local, tá entendendo? E aí, quando alguém consegue, se acha uma coisa extremamente majestosa e não sei o que lá, você mostra que aquilo é uma bobagem, tá? E essa é uma das lições do brincar, a capacidade de transformar as coisas. O brincar, o bom humor também tem a ver com esperança. Aqui, bem, gente, os humoristas são os melhores críticos que existem. Eu vou dar um exemplo claro. Charlie Chaplin. Quem aqui fez introdução à administração sabe que é aquela história de Taylor e Fayol, de tempos e movimentos, né? Ele foi o melhor crítico que já existiu dessa coisa de tempos e movimento no filme Tempos Modernos. Gente, ali é uma coisa maravilhosa, que ele expôs ali desculpe o palavrão, a maquinização do ser humano. Está entendendo? Então, ali ele expôs aquilo. E é sempre necessário que esteja alguém que fale que o rei está nu. É o caso do bobo da corte. Eu sou jovem há mais tempo que a maioria de vocês, eu sou da época do jornal O Pasquim. E teve uma charge que eu nunca esqueci. Um bobo da corte e o guarda, lá o torturador, torcendo o braço dele, aí um cara descendo a masmorra, né, ele estava lá, e assim, pode soltar o bobo, o rei entendeu a piada. Está entendendo? Porque alguém com senso de humor mostra o grotesco da situação. E os senhores medievais tinham que isso aí ela vem do Império Romano, que quando aqueles generais romanos que viravam imperadores, eles desfilavam por Roma para mostrar a glória dele, tinha ali um escravo do lado dizendo sempre no ouvido dele, lembra-te que tu és mortal. Isso é importante. Bem, então o que acontece? A alegria e o bom humor são sentimentos de expansão e estão profundamente associados à necessidade de compartilhar ou ao sentimento de compaixão.
Então, o humor escapa a todas as definições. Ele é inapreensível como um espírito que passa. Então, o humor, você não prende ele em lugar nenhum. Tá? O conteúdo pode ser variável, né? Então, diversas formas. Mas existe desde a mais remota pré-história, né? Que o homem ele tomou consciência dele mesmo de ser aquele e, ao mesmo tempo, não o ser. E achou isso muito estranho e divertido. Vamos observar, na época da pré-história, a diferença entre ser predador ou presa era pequena, gente. Ou o cara acertava aquela lança, sabe, ou aquela pedrada na cabeça daquela coisa que ele estava caçando, ele podia se tornar a caça. Então tinha que ter o espírito gregário, os outros tinham que se confiar uns nos outros. Então deve ter tido situações que, um cara conseguiu fugir de uma presa qualquer, que seria uma presa que acabou se tornando ele a presa, através de uma forma engraçada, de mergulhar num rio, subir uma árvore, aí todo mundo rindo, mas aí rindo, aprendendo a lição. Isso aí que eu estou querendo dizer que isso acompanha a gente ao longo da história. Então, aí é que está. Ele surge quando o homem se dá conta que ele é estranho perante a si mesmo. Então, ele nasceu com o primeiro homem, o primeiro animal que se destacou da animalidade, que tomou distância em relação a si próprio, e achou que aquilo era risível e incompreensível, que o cara, depois que ele conseguiu subir a árvore, fugiu daquele predador, ele viu que o cara não... Aí ele começou a rir, porque pode ter sido inicialmente um riso nervoso, mas ele viu que, ele descarregou o estresse daquela forma. Vamos para a fisiologia da piada agora. Entender uma piada depende de 2 momentos. A rede neural precisa estar muito bem conectada e a piada, para provocar algum efeito, precisa quebrar a lógica. Ou seja, a piada é um corte de um raciocínio lógico. É um inesperado. Tá? Quebrar uma matriz de pensamento. O que nós hoje sabemos é que quando alguém está contando uma piada, se forma um foco no lobo frontal, isso pode ser acompanhado através de ressonância magnética. Ou seja, eu não estou aqui inventando nada. À medida que a piada vai sendo contada, o foco vai se estendendo para o lobo parietal, depois passa pelo sistema límbico, né? Portanto, pelo centro das emoções, sobretudo a amígdala, que é aqui em cima. Só então o efeito do riso será provocado quando nós entendemos a piada, mas ela precisa quebrar a lógica. Então, a piada, que parece ser uma coisa tão vulgar, tão simples, merece hoje um estudo muito especial, muito bem desenvolvido tecnologicamente, porque talvez o fenômeno do humor mais cotidiano seja a piada. E é interessante, nós temos a tendência, a questão do colonizado fazer piada sobre o colonizador. Piada de português, por exemplo. Por quê? De um modo geral, o português é literal, gente. Eu me lembro de uma história de um amigo meu, que ele foi cônsul em Lisboa ou Porto, não sei, que ele levou, nessa época se levava o sapato no sapateiro, ele levou o sapato no sapateiro e pediu para trocar os saltos. O sapateiro trocou os saltos. Ele é literal. Aquilo para ele é sério, para nós é uma piada. Mas você está entendendo que foi um corte, um raciocínio lógico para nós? Então, enfim. Agora vamos para a teologia do riso. Se o riso é qualificado às vezes como diabólico, é porque ele pôde passar por um verdadeiro insulto à criação divina, uma espécie de vingança do diabo, uma manifestação de desprezo, de orgulho, de agressividade, de regozijo com o mal. A civilização cristã, por exemplo, fica pouco à vontade para dar lugar ao riso, ao passo que as mitologias pagãs lhe conferem um papel muito mais positivo. Pode-se rir e pode-se rir de tudo? A resposta a essas questões exige posições essenciais fundamentais. Caso alguém aqui tenha lido do Humberto Eco O Nome da Rosa, você sabe exatamente o que eu estou falando. O que aconteceu no Nome da Rosa? O monge, que era
o guardião da biblioteca tinha um livro lá sobre o humor que ele botou um veneno que quando a pessoa passava o dedo na língua para poder passar as páginas eram impregnadas com veneno que matava as pessoas. Porque o livro é um livro sobre o humor, se eu não me engano, do Aristóteles. E ele dizia que o homem, quando ri, assemelha-se ao macaco. Mas por que isso? Depois eu vou continuar aqui. Mas por que isso? Porque eu costumo dizer que nós herdamos o pior dos mundos. A nossa civilização é greco-judaica. Nós herdamos o senso de crítica dos gregos com complexo de culpa dos judeus. E aí o que isso dá isso? Então, algumas pessoas se sentem culpadas por estar alegres, porque ficou se lembrando que um determinado mártir, ele sofreu, não sei quem sofreu pela gente, aí não se permite ser pleno, não se permite dar risada das coisas. Aí você vê, tendo rido Deus, nasceram os 7 deuses que governaram o mundo. Quando ele gargalhou, isso é alquimia, fez-se a luz, ele gargalhou pela segunda vez, tudo era água. Na terceira gargalhada apareceu Hermes, na quarta geração, na quinta o destino, na sexta o tempo. Depois, pouco antes do 7º riso, Deus inspira profundamente, mas ele ri tanto que chora, e de suas lágrimas nasce a alma. Assim se exprime o autor anônimo do papiro alquímico que data do século III, o papiro de Leyde. Então o universo nasceu de uma enorme gargalhada. É muito mais suave, gente. É muito mais suave esse tipo de coisa do que, sabe, Tiamat que brigou com não sei o quê, abriu uma cobra no meio, sabe? Por quê? Porque essa violência já é necessária, já é nossa. Desde a gente, do início a gente era a diferença entre ser caçador e caça era tênue, sabe? E sempre as mitologias exprimiam isso. E esse texto alquímico eu acho fantástico. Eu nunca achei. Se alguém achar, depois me fala. Tá. Como assim você nunca achou? Ele não está aí? Não, o papiro original eu nunca achei. O filósofo Proclus, no século V a.C., fala de um poeta órfico que atribuía o nascimento dos deuses ao riso da divindade soberana e ao nascimento dos homens às suas lágrimas. Então você vê que desde o século V a.C. E você, porque ele é um poeta órfico, porque Orfeu era um que com a sua lira ele hipnotizava todo mundo, ele acalmava as pessoas, mas esse é tema de outra palestra. Proximidade do riso e das lágrimas, natureza misteriosa, origem divina do riso. Esses temas são recorrentes nas mitologias do Oriente Médio. Então, nesses países, o riso pertence à deusa Maat. Ela manifesta o quê? A alegria de viver, a confiança no futuro, o combate contra os poderes da morte. Porque, como nós somos o único ser que tem consciência que vai morrer, isso já dá um pessimismo inerente. Entende? Quando você tem consciência que vai morrer, você, vale a pena fazer isso? Não vale a pena fazer aquilo? Essa consciência que vai morrer pode congelar uma pessoa, tá? O riso dos mitos gregos só é verdadeiramente alegre para os deuses. Porque os deuses eram imortais. Isso é uma questão meio óbvia. Nos homens nunca é alegria pura. A morte sempre está por perto e a situação do nada, sobre o qual todos estamos suspensos, ela contamina o riso, conforme eu falei antes. O riso de Dioniso. Dioniso quer dizer o 2 vezes nascido, tá, gente? Este Deus é perigoso, é ambíguo, é ambivalente, perturbador, misterioso e inquietante. Eu adoro ele, tá? Ele é um Deus risonho. Ele convida a gente a você aprofundar o que é esse riso grego, né? Então, ele embaralha sem cessar as fronteiras do ilusório e do real. Então, ou seja, quando você está... Por que isso? Porque nós temos, principalmente o brasileiro, né, que está na nossa bandeira, nós precisamos do cosmos, da ordem. Por isso que a nossa civilização é apolínea, é solar, é a ordem, é o cosmos. Mas o caos está sempre nele. O caos está aqui junto. Por isso que o Yin Yang ele fala muito mais do que qualquer outra coisa.
Então, o Dionísio, ao mesmo tempo que ele atrai a gente, porque o caos atrai todo mundo, ele é perturbador. Então, o riso pode ser o riso assim, qual é a certeza que tu tem das coisas? Você não está se achando mais do que você é? Então, o riso também pode te levar a esse tipo de reflexão. Então, é bem a face do Deus que nos sorri, enigmático e ambíguo. Então, você aí tem a tragédia grega, né, inaugura sobre a cena grega, que a tragédia grega é uma forma de catarse, mas também tem a comédia grega. Então, você tem o drama satírico, né? Ele vai utilizar o riso como instrumento de conhecimento, conforme eu tinha falado. Então, ele está atrás, o Dionísio está atrás do vinho, da embriaguez, da natureza selvagem, da possessão estática, quando alguma coisa te possui, você está em êxtase naquilo, da dança, da máscara, do disfarce, da iniciação mística. Vocês estão percebendo o que quer dizer isso? Como ele é um Deus inerentemente do caos, a risada dele faz você se introjetar. Você tem que entender a risada do Deus Dionísio como uma coisa que te joga para dentro. E dependendo do tipo de risada, as situações, quando para aquela situação toda cômica, você rindo, etc., se você começar a refletir em cima daquilo, quase sempre tem alguma lição para a gente aprender. Então, ele está no centro, aqui você vê, a festa termina por um comus, ou seja, uma saída extravagante de bandos de celebrantes embriagados que cantam, riem, interpelam os passantes. E da comódia que vem a comédia, e comodou eram os comediantes, né? Então, o que é o riso? É uma irrupção de forças irracionais. Pode ser isso também. Porque onde é que isso quer dizer? Nesse caso, uma reflexão sobre a tragédia. Mas o riso também pode ser aquele riso nervoso. Às vezes a pessoa está rindo de nervoso, ela está rindo que ela não consegue ter outro tipo de reação. Também é isso. Quando você está numa situação limite, você pode rir como uma espécie de quase que fuga daquela situação limite, ou então tentar diminuir a tensão. Então, aí eu estou falando sobre a Saturnália romana, porque aí seria o riso, mas mostrando o que é a Saturnália romana. Pegava um determinado escravo, ele virava, durante aquele período, uma espécie de imperador, só que ele era sacrificado no final matavam ele, executavam aquele ser. O que isso quer dizer? Que você teria um limite naquela sua celebração do caos. Que como a Saturnália era a inversão da coisa, a Saturnália é da Saturnália que veio o Carnaval. Então, ele está querendo aí as forças do cosmos, mostrando o seguinte, ó, tu pode fazer, mas veja o que vai te acontecer depois. Tá? Isso aí, volto a dizer, por isso que a nossa civilização é apolínea, não é uma civilização dionisíaca. Aí vamos para o cristianismo. No início, Deus criou o céu e a terra, diz a Bíblia. Aí a pergunta, por amor ou tédio? Essa criação não tem nada de engraçado, e apenas os textos gnósticos imaginaram o riso divino da criação. O próprio Gênesis é muito solene, como convém a ocasião, como todo mundo sabe aqui. Eis Adão e Eva no paraíso terrestre. Do que eles poderiam rir? Eles são perfeitos, eternamente belos, eternamente jovens, eles se movimentam em um jardim de delícias onde tudo é harmonia. Estão nus, mas sem nenhuma vergonha. Nenhum defeito, nenhum desejo, nenhuma fealdade, nenhum mal. Então aí não tem lugar ao riso. No jardim do Éden, para que rir? É tudo perfeito. Então, nem sequer o riso de satisfação. A satisfação existe quando alguma carência é suprida. O paraíso terrestre é o quê? Você tem uma plenitude. Rir de quê? Né? O pecado original, então, é cometido. Aí tudo se desequilibra. E o riso aparece. O diabo é responsável por isso. Essa paternidade tem sérias consequências. O riso é ligado à imperfeição, então, dentro do monoteísmo, né? À corrupção, ao fato de que as criaturas sejam decaídas, então, porque não coincidiam com o seu modelo, com a sua essência ideal. Então, é esse ato entre a existência e a essência que provoca o riso. Essa defasagem permanente entre o que somos e o que deveríamos ser, tá?
Então, o riso brota quando a gente vê esse buraco intransponível, aberto sobre o nada quando tomamos consciência dele. É a desforra do diabo, que revela ao homem que ele não é nada, que não deve seu ser a si mesmo, que é dependente, que não pode nada, é grotesco no universo grotesco. Então, aí, esse riso é um riso do grotesco. E aí, então você pode rir. Rir do outro, desse fantoche ridículo, nu, que tem um sexo, que peida e arrota, que defeca, que se fere, que cai, que se engana, que se prejudica, que se torna feio, que envelhece e morre. Um ser humano. Então, uma criatura decaída. Então, o riso, ele vai, segundo o cristianismo, ele vai se insinuar da decadência ao mesmo tempo consolo, uma conduta de compensação para escapar ao desespero e à angústia. Então, você tem que rir para não chorar. E aí, os pais da igreja recriminam, né? Em lugar de chorar sobre nossa decadência, aí temos o que seria marca de arrependimento, rimos da nossa fraqueza, que essa é a nossa perda. Vemos nosso nada e rimos dele, então esse é um riso diabólico. Então, você ter consciência que você é nada e você ri disso é um riso diabólico. Paulo condena o riso nas suas epístolas, tá? João Crisóstomo, que é chamado de boca de ouro, que ele era uma eloquência muito boa, ele dizia assim, já que não se fala nos evangelhos, não se fala que Jesus riu, e porque ele não riu, e como os cristãos devem imitá-lo em tudo, não devem rir. Tá? Nas outras religiões. Então, o riso é feito de uma forma positiva, né? Então, porque exclui qualquer agressividade ou vontade degradante, vai favorecer o arrependimento. Então, isso aí vai se expressando no sorriso irônico, você vai se desprendendo de você mesmo. Às vezes você tem uma ironia com você mesmo. Os que se levam a sério são descartados pelo riso, mas sem intenção maldosa. Tá? Não se pode duvidar da vontade caricatural de toda a tradição iconográfica Chan e Zen. Chan é o Zen em chinês, tem o budismo Chan, que virou budismo Zen. Que aí você vai ter isso muito fortemente no budismo, esse humor budista, que é muito interessante. Então, você observa. Como só tem 5 minutos, eu vou dar um exemplo, tá? Do humor budista. Venho andando, Lhasa é a capital do Tibete. Então, lá era o budismo tibetano. E tinha lama na rua. Aqui tinha uma calçada, aqui tinha outra calçada. Vinha um monge mais forte, um monge mais fraco, andando pela lama, numa boa. E tinha uma mulher que, perceptivelmente, estava tentando atravessar de uma calçada para outra. Aí o monge mais forte pegou ela no colo e botou ela do outro lado. E continuaram andando. 5 minutos depois da caminhada, o mais fraco falou assim, você não devia ter feito aquilo. Por quê? Você carregou ela. Falou, não, deixa ela do outro lado, quem está carregando ela até agora é você. Então, através do humor, ele mostrou uma situação. Isso sempre foi bastante exacerbado dentro do budismo, tá? Aqui, ó. O Thich Nhat Hanh, que morreu há pouco. Eu rio quando penso como procurava o paraíso fora do mundo do nascimento e da morte. E é no mundo do nascimento e da morte que a verdade milagrosa é revelada. Mas este não é o riso de alguém que de repente se adquire uma grande fortuna, nem é o riso de quem teve uma grande vitória. É antes o riso de quem, depois de uma desgastante procura de algo por um longo tempo, encontra esse algo no bolso do seu casaco. Tá? E diversas coisas desse sentido. O humor judaico, que todo mundo conhece, né? Por quê? Ele é um povo que foi sempre perseguido. E se você não conseguir ter um senso de humor, você vai acabar ficando total e completamente tomado por aquela perseguição que sempre existiu. Tá? Então, é o ceticismo, a crítica, o que já foi feito, né? Então,
É interessante isso aqui. Acreditar-se povo escolhido é uma pretensão difícil de carregar, que eles são um povo escolhido, né? Senhor, tu nos escolheste entre todos os povos. Por que foi preciso que desabasse justamente em cima dos judeus? É uma forma, né, de você colocar isso. Então, é um aspecto liberador e catalisador, tá? Bem, vamos para a conclusão, também ficou. Aí é isso, né? Rir é participar da recriação do mundo, tá? É você tentar fazer com que o mundo seja mais leve. No cristianismo, assim como no paganismo, o riso está ligado à ideia de recriação, mas com óticas bem diferentes. O riso pagão associa o homem à obra divina, à criação do mundo inteiro. O riso cristão é apenas um paliativo, uma droga puramente humana que permite um alívio temporário para retomar nosso penoso caminho da vida. E é por isso que as regras monásticas, elas próprias são muito hostis ao riso. Admitem momentos de escape, de inocente brincadeira, concessão à fraqueza nós que nós somos uma criatura decaída. O riso é a desforra do diabo. O riso antigo sacralizava o mundo, o riso diabólico desacraliza. Bem, então o humor está sempre nos calcanhares da dúvida. Ele aparece quando as ciências humanas mostram a fraqueza, a complexidade do ser humano. Este começa a rir de si mesmo, a zombar de suas antigas pretensões, a não se levar a sério. Então, você, ao fazer isso, você demonstra uma certa ternura com você mesmo. Ele é a vez do próprio ser, que, tendo perdido o sentido, ele se torna objeto de riso. Ele engolfou-se por todas ou seja, o riso ele fica nas brechas das nossas certezas. Nós não devemos ter certeza nenhuma. Bem, então, não há nada que um humor inteligente não possa resolver com uma gargalhada, nem mesmo nada. Isso aí foi um autor de imaginação e realização. O riso é indispensável porque, mais do que nunca, estamos diante do vazio. E é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e estou aberto agora a possíveis perguntas. Obrigado.